Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, que no final de 7 meses resolveu introduzir uma pequena alteração e não iremos começar hoje, nem iremos abordar o tema da Ucrânia, onde aparentemente não terá havido grandes desenvolvimentos e, portanto, decidimos, com evidentemente o acordo do embaixador Seixas da Costa, que deixaríamos o tema da Ucrânia para quando voltarem a acontecer relevâncias que mereçam a pena serem debatidas. Vamos, por isso, ater-nos àquilo que aconteceu, está a acontecer em Angola, onde aparentemente os ânimos acabaram por nunca deixarem de estar serenos, sendo essa um dos tópicos que vale a pena referir, não lhe parece, embaixador? Sim, eu creio que, independentemente de todas as insuficiências que são reconhecidas e que eu acho que ninguém negará, uns levá-las muito longe, outro menos, que existem no processo político em Angola, nomeadamente tendo em conta que estamos a falar de um processo político que parte do início da nacionalidade do país, em 1975, e em que o mesmo partido, primeiro sob a forma de ditadura e depois lentamente com alguma abertura, abriu espaço a outras forças políticas, se deixou, digamos, influenciou esta abertura democrática, mas é evidente que o processo está marcado por essa realidade, pela presença do MPLA, digamos, no topo do Estado desde há 47 anos. Isso é evidente que marca tudo, marca o judiciário, marca as próprias eleições, o próprio sistema das eleições. Agora, o que nós não podemos deixar de sublinhar é o seguinte: nas últimas eleições, nos últimos três processos eleitorais, o MPLA tem vindo a perder 10%, aproximando-se dos 51% a que está hoje, e tem vindo, partiu de quase 90 para 80, para 70, para 60. Estamos a avançar num processo que manifestamente traduz uma volta, uma mudança. Ora bem, só um sistema que tem, apesar de todas estas insuficiências que eu referi, um potencial de alguma democraticidade, é que faz com que o partido no governo, que volto a dizer é o partido que está lá desde o início, esteja a perder consecutivamente votos até ficar nesta eleição num limiar praticamente mínimo, o que prova que seguramente que há alguns elementos de democraticidade induzida no sistema político angolano, que, estando embora, volto sempre a repetir, longe de configurar um sistema à prova de balanços, pelo contrário, há muitas dúvidas, as próprias estruturas internacionais que avaliam os sistemas eleitorais não consideram Angola, digamos, numa base ainda suficientemente democrática, mas é um percurso. E se nós olharmos para outros países africanos, e eu volto a dizer isto, eu sei que não é agradável, mas eu não consigo deixar de resistir a isso. Nós temos que olhar para o processo angolano em relação a outros processos africanos. E o processo angolano, em primeiro lugar, nos últimos anos, em particular, nos últimos 20 anos, não há a prisão de líderes políticos da oposição. Houve dois casos pontuais resolvidos rapidamente. Não houve nenhum assassinato político. Portanto, estamos na base de um sistema que está a fazer o seu caminho e que aparentemente está a fazer o bom caminho. Dito isto, nós chegámos a umas eleições em que, aliás, todas as previsões apontavam para aí, mas queria mesmo que foram mais longe, a realidade foi mais longe do que as previsões. O partido que contesta, o partido do poder, a União, acabou por ter um resultado extraordinário e, em particular, tem um resultado mais extraordinário ainda dentro da cidade de Luanda, onde faz praticamente dois terços. E dois terços na capital. É uma coisa fantástica, tendo em atenção aquilo que era o MPLA, um partido urbano. E a UNITA, no passado, com o mesmo nome, era um partido rural. Era um partido das zonas rurais do Sul. E a UNITA vem a demonstrar-se hoje em dia que de UNITA, eu vou dizer uma coisa que se calhar é um bocadinho excessiva, mas vou dizer, não resisto a dizê-la, já quase só tem um nome, isto é, a UNITA hoje é o partido daquilo que se opõe ao status quo, daquilo que se opõe ao poder em exercício. E a UNITA hoje aparece com resultados surpreendentes, por exemplo, na província do Zaire, em Cabinda, onde não tinha implantação especial. A UNITA é um partido do Sul, é um partido de origem dos ovimbundos, Savimbi, as zonas do Planalto, do Planalto Central, onde hoje o MPLA ganhou. Como ganhou, aliás, no Cuando Cubango, onde estava a Jamba, como ganhou no Cunene, onde havia infiltrações da UNITA a todo o tempo. Portanto, nós estamos hoje a ver um panorama angolano
relativamente diferente daquilo que era a realidade anterior. E não nos podemos deixar ficar apenas pelos slogans e pelos nomes. O MPLA não é o mesmo. O MPLA não é o mesmo de 74, 75. Um partido marxista-leninista, urbano, de raízes negras, mas também mestiças, muito intelectualizado, em contraponto, por exemplo, lembra-se com a UPA, que depois se transformou em FNLA, que era tido por um movimento do Norte com sentido mais rural e menos civilizado no sentido da vida social urbana. A UNITA vem de um partido de contestação e transforma-se num partido de oposição. O MPLA sai de um partido marxista-leninista, apanha, e aqui já referimos várias vezes, o MPLA a guerra em Angola é a última trincheira da Guerra Fria. O MPLA faz uma desmarxização, faz até uma adoção da economia de mercado. Eu diria que até foi longe demais na economia de mercado, em alguns aspectos, tendo em conta que o mercado, em muitos setores, ficou durante um tempo em Angola em mãos limitadas. Mas é um partido que não conseguiu, e esse é o ponto negativo, não conseguiu romper com a profunda desigualdade que vive no país. E sendo embora um país extremamente rico, é um país extremamente cheio de pobres. Está cheio de pobres. E isso é uma coisa que o resultado em Luanda espelha melhor. Porque em Luanda há redes sociais, porque em Luanda funcionam as rádios, e apesar de tudo, há um movimento de jornais que não funciona na província, onde o poder de Estado do MPLA se foi prolongando e se continua a prolongar ao longo do tempo. Luanda é onde há os grandes problemas. O desemprego, uma juventude sem esperança, problemas de educação, problemas de transportes, problemas de saúde. E Angola, o MPLA tinha nesta sua fase, na fase de João Lourenço, que é uma fase, na minha opinião, positiva, depois do período de José Eduardo dos Santos, é uma fase de abertura, de pedido de desculpas, por exemplo, pelo 27 de maio de 1977, pelo massacre de que foram vítimas um setor do MPLA, mas não conseguiu fazer aquilo que era a sua principal promessa, e que é uma promessa antiga em Angola, que é a diversificação da economia. A economia continua centrada nos recursos petrolíferos, e isso acaba manifestamente por criar uma contração daquilo que são as oportunidades pelo resto do país. Há um setor agrícola que ainda está muito incipiente, o setor industrial é muito pobre, e hoje não há oportunidades em Angola. E há uma frustração grande que a UNITA aproveitou em Luanda. Este resultado é um resultado extraordinário, eu diria, para a UNITA. É um resultado que a colocou, eu diria, quase na soleira do poder. E se o MPLA não fizer nada nos próximos 5 anos de significativo, e vamos ver se tem um jogo de cintura ao nível da sua máquina para o fazer, a probabilidade de haver uma inversão e uma alternância em que a UNITA passa ao poder daqui a 5 anos é muito elevada. Claro, digamos que o grande desafio do MPLA é precisamente esse, é fazer com que, de alguma forma, os próximos 5 anos permitam que esta vitória não seja a última vitória, pelo menos do MPLA que conhecemos neste momento. Há quem diga que a UNITA, e neste degrau anterior ao poder, como o embaixador disse, faltam quadros. Parece-lhe que eh, é algo que realmente acontece? É porque, se reparar bem, num país que tem o mesmo partido ao longo de 47 anos, as escolas de formação, eu quando digo escolas de formação estou a dizer no dia a dia de formação nas empresas, na administração, etc., são quase sempre ocupadas por esse partido. Portanto, as pessoas que vêm como alternativa não tiveram, como não vêm de uma sociedade plural, não tiveram, na maior parte dos casos, oportunidades de se formar, de se qualificar. E, portanto, há de facto falta de quadros, e o MPLA é, manifestamente em Angola, o partido que tem mais quadros, e mais quadros bem preparados. E eu devo dizer uma coisa, eu vivi em Angola 4 anos na Embaixada durante o tempo da Guerra Civil e assistia a debates, assistia a discussões e assistia, embora o ambiente fosse completamente diferente, tratava-se nessa altura de um partido único, tratava-se de uma guerra civil, tratava-se de um debate condicionado, mas a qualidade que eu tenho visto em debates em Angola, nomeadamente na televisão, da televisão de Angola,
é extraordinária. Quer dizer, não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que se passava há 30 ou 40 anos. Angola deu um salto em frente na preparação de pessoal político e até jornalista de muita qualidade. E, portanto, e mais do que isso, até uma abertura de espírito, nada naquele sentido do caminho único ideológico, muito interessante. Portanto, hoje a UNITA tem, de facto, dificuldades nesses quadros, só conseguirá ultrapassar essas dificuldades na medida em que esses mesmos quadros tiverem acesso ao poder, ao poder ao usufruto de determinada maquinaria funcional do país, a menos que a UNITA vá buscar para os seus quadros gente independente que sai de fora, que sai das estruturas económicas. Bom, mas isso não me parece que seja esse o cenário normal num país como Angola. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, para nos mantermos num país que fala português, num país que tem eleições próximas previstas. Falo do Brasil, onde houve, no início desta semana, ou no fim de semana, um debate com 6 candidatos, que foi interessante de se seguir. Aparentemente, Lula da Silva continua à frente nas sondagens, mas Jair Bolsonaro parece que ainda não atirou ao chão as suas armas e continua interessado em ser ele o vencedor. Como é que tem acompanhado estes últimos acontecimentos, sendo certo que nos grandes temas, digamos, isto é, no combate à corrupção, e na necessidade de aumentar o esforço financeiro do Estado para prover à enorme quantidade de famílias abaixo do limiar da pobreza, a maioria dos candidatos parece estar concentrada no mesmo tipo de soluções. António, eu só referiria, porque achei curioso, quando do debate que o António referiu, em que estiveram presentes os 6 candidatos, houve um acompanhamento por parte da própria estrutura da televisão Bandeirantes sobre o comportamento do eleitorado no interesse nas redes sociais. E quais eram os temas, porque aí é importante, que estavam em causa? A corrupção, o centrão, isto é, a dominação, o domínio dentro do Congresso por parte de um conjunto de partidos do centro, que se prolonga com vários presidentes e consegue normalmente tomar conta da máquina. A questão da democracia, da essência ou não da democracia no Brasil, tendo em atenção as ameaças que isso se prova. A questão do Supremo Tribunal Federal, que em Portugal é uma questão que nunca se coloca, mas é uma questão que se coloca muito no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal brasileiro é ao mesmo tempo um tribunal superior de justiça, mas é também um tribunal constitucional. E tem poderes de interferência. Por exemplo, pode impedir a realização de uma comissão parlamentar de inquérito do Parlamento. Pode intervir e evitar essa. Portanto, há uma poluição complicada. E, por outro lado, também o Presidente da República também intervém em algumas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal e revoga-as. Portanto, esta questão do papel político do Supremo Tribunal é outra questão no Brasil. Depois, a questão das fake news, que é uma questão que dominou a vida política brasileira no passado, muito, tendo em atenção que, ao que parece, as últimas eleições foram ganhas por Jair Bolsonaro, muito com base no WhatsApp e nas mentiras que eram transmitidas através do WhatsApp, sem possibilidade de aferição da sua realidade. Depois a questão das Forças Armadas, o papel das Forças Armadas, que, como é sabido, o Brasil teve uma ditadura militar de 64 a 89 e depois, a partir daí, as Forças Armadas têm tido um papel sereno até à chegada de Bolsonaro, em que um setor das Forças Armadas, embora aposentado, foi cooptado para o poder e nós não sabemos hoje, e essa é a grande questão, se em situação de tensão, qual seria o comportamento não desse grupo, mas das Forças Armadas institucionais que existem. Claro. A Força Aérea, a Marinha e o Exército. E, finalmente, a Operação Lava Jato, que também está ligada, que é uma operação de corrupção, contra a corrupção, que envolveu o juiz Sérgio Moro e que está ligada à questão global da corrupção. Então, estamos aqui, estas são as questões que dominam a atualidade brasileira.
Nós tivemos, a anteceder esse debate que o António referiu, tivemos entrevistas feitas pela TV Globo a 4 candidatos, aos 4 principais candidatos. E, portanto, Jair Bolsonaro, o presidente que está, Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet. Foram entrevistas, eu diria, desiguais. A entrevista a Jair Bolsonaro foi muito mais virulenta e muito mais violenta do que foi para os outros candidatos. Eu diria que a TV Globo compensou-se um pouco, e compensou-se um pouco de coisas que fez no passado, mas enfim, nos últimos anos tem sido extremamente crítica relativamente a Jair Bolsonaro. Mas o Jair Bolsonaro foi, digamos, injustamente interrogado relativamente aos outros. Os outros foram relativamente mais fáceis. Jair Bolsonaro não saiu mal de todo para o que se estava à espera. É um personagem que tem uma estrutura mental, digamos, pouco expansiva e uma expressão facial pouco carismática, mas, de todo modo, disse o recado que tinha a dizer. Às vezes, o pé foge-lhe um bocadinho para um tipo de linguagem que acaba por ser punida, como aconteceu agora no debate, relativamente ao modo como tratou uma jornalista, ao modo como se referiu às mulheres, etc. Portanto, Bolsonaro tem pequenos deslizes de misoginia e até de algum autoritarismo. É mais forte do que eu. Lula da Silva tem um problema. Tem um problema porque, sistematicamente, a questão da corrupção, embora ele tenham sido anulados os julgamentos, ele diz que foi inocentado, não é bem assim, os julgamentos nos quais que o condenaram foram anulados por razões de natureza processual. E, portanto, embora Lula da Silva continue a ter, não obstante estas decisões judiciais, continua a haver uma grande rejeição a Lula da Silva, porque a imagem de um partido corrupto, mais até do que o Lula corrupto, de um partido corrupto, está muito ligada ao PT. E o PT vai pagar, digamos, tem pago isso no imaginário brasileiro. Lula tem um passado, em termos do governo, extremamente positivo para muita gente, mas que extremamente denegrido por muitos outros. Mas é maioritariamente visto como alguém que fez o país dar um salto de qualificação no plano internacional, em termos sociais, saltos extraordinários, em termos de educação e em termos de maior igualdade. Lula foi uma sorte para o Brasil naquele período. Saiu com quase 70% de popularidade. Digamos Depois, que é o pai da classe média atual no Brasil, não é? exatamente. Que depois começa a exigir ela própria coisas melhores, dado que teve a expectativa de as ter. O que se passou com Dilma Rousseff e o que se passou depois com Temer criou o caldo de cultura que depois tudo isto somado ao Lava Jato, tudo isto somado à onda de reação pública contra a corrupção, criou, digamos, a bipolarização no Brasil, que levou, em primeiro lugar, Lula à cadeia. Lula diz que foi preso para não ser concorrente, para não ganhar, e se calhar é verdade. Tudo indica que assim o seja. De qualquer forma, Lula o Bolsonaro acaba por ser o polarizador e volta a sê-lo agora, nestas eleições. Os dois outros candidatos, Ciro Gomes é um homem que já foi candidato à presidência do Brasil várias vezes, não sei quantas, 6 ou 7. Ciro Gomes é um homem que foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, foi ministro de Lula. É um homem muito bem preparado. É um homem que tem uma escassa contenção verbal e de vez em quando saem-lhe pérolas negativas no seu discurso. Mas é um homem muito bem preparado, com um discurso muito articulado, extremamente apelativo, mas que manifestamente não vai ganhar estas eleições. A grande surpresa é a quarta candidata, Simone Tebet. Simone Tebet é uma senadora que fez o seu nome na chamada Comissão Parlamentar de Inquérito à Covid, que denunciou não apenas o estado caótico em que Jair Bolsonaro deixou a área da saúde, mas também denunciou algumas irregularidades e corrupção nessa mesma área. Por outro lado, tem um perfil interessante, do ponto de vista de vice-governadora de um estado, prefeita, etc. Tem um discurso extremamente bem articulado, é uma mulher, tem um discurso de mulher,
tem um discurso de defesa dos direitos das mulheres e defesa defesa das mulheres contra aquilo que é a agressão sistemática no Brasil à própria imagem das mulheres e à própria dignidade das mulheres, e exprime-se extraordinariamente bem. E fez neste debate, como o António assistiu, uma apresentação muitíssimo boa e foi a estrela deste debate. Eu diria que nas entrevistas que eu vi as 4 entrevistas aos vários candidatos uma, ela esteve bem, mas não se distinguiu especialmente. Neste debate, acho que se distinguiu especialmente. A última nota, António, que eu queria dar sobre Lula, que é o seguinte: Lula parte para esta eleição à base do seu passado, pondo o seu passado à frente, mas não põe propostas sobre o que é que vai fazer. Diz, eu já no passado fiz isto, aquilo, aquilo outro, e portanto vou fazer. Mas não há novas propostas. E há um relativo deserto, pelo menos na minha apreciação, um relativo deserto de propostas sobre o que é que o Lula se propõe fazer de novo. Porque dá a ideia que é um remake da situação anterior, que pronto, que teve o seu tempo. O Lula 2003 não é o Lula de 2022. Portanto, essas coisas passaram 20 anos, quer dizer, essas coisas são os próprios programas, a própria estrutura económica do Brasil evoluiu, para bem ou para mal. E Lula não traz nada de especial, e em particular, não apresenta uma equipa, não apresentou ainda nomes de uma equipa que pudessem credibilizar a sua proposta, dando ideia que é ele próprio apenas aquilo que está ali para ser vendido, digamos. Excesso de confiança? Talvez um excesso de confiança, Ou talvez... talvez também um pouco a necessidade de se vingar de uma história que lhe correu mal nas eleições anteriores? Não, é verdade, isso será, e eu até penso que ele, a confirmarem-se as decisões judiciais e o não fundamento das decisões judiciais, Lula tem direito a isso. O que me parece é que ele está a contar demasiado com a imagem que criou. E a imagem que criou, e isto é válido para todos os candidatos, em todas as eleições, essas imagens são boas para aqueles que já votavam nele. Mas Exato. Lula precisa de ir buscar gente que não votou no PT nas últimas eleições, não votou no candidato Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro, e precisa de ir buscar essa gente. E para isso foi buscar com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um homem que foi governador de São Paulo, que é um homem que aliás, foi candidato contra ele na reeleição e perdeu, e Lula vai buscá-lo como uma espécie de caução moderada, é um homem que foi do PSDB, e vai buscá-lo como uma espécie de caução moderada. Veremos, eu acho que Lula não ganhou a meu ver, este debate entre os 6 candidatos, também não o perdeu excessivamente. A grande questão está em saber se Jair Bolsonaro terá possibilidades de recuperar algumas áreas. Há um ponto importante que é, Lula perderá os votos que Ciro Gomes ganhar. Simone Tebet vai buscar votos também a um eleitorado moderado, que gostaria de ter uma terceira via, mas que provavelmente vai olhar para ela, e como vai provavelmente olhar para Ciro Gomes, no sentido de dizer, por muito votos que estes senhores tenham, não vão à segunda volta. Claro. E, portanto, estamos a desperdiçar o voto naquele candidato que nós queremos que ganhe na segunda volta. Foi este mesmo raciocínio que levou a que Macron ganhasse nas últimas eleições em França da maneira que ganhou. Exatamente. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Para nos mantermos ainda na área das eleições, ou qualquer coisa de semelhante, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que tente ajudar-nos a compreender o que é que se passou nos Estados Unidos por estes dias com o ex-presidente Donald Trump, que decidiu que estava na altura de pedir para ser empossado como presidente, ou então para que fossem feitas, organizadas eleições antecipadas. Como é que viu toda esta trapalhada que está a acontecer naquela que parece ser uma das maiores democracias do mundo? António, nós não fizemos de propósito, mas estes 3 casos são 3 casos de polarização completa Exato. do espectro político de países. Angola, a história do Brasil e agora a história dos Estados Unidos. Esta polarização dos Estados Unidos, prolongada por virtude desta trapalhada criada pela recusa de Trump em aceitar o resultado das eleições,
recusa essa, e esse também é um ponto importante, convém ter um pano de fundo desde o princípio, que é baseada numa convicção profunda de uma parte substancial do eleitorado americano, e convém que seja do eleitorado republicano americano, quero dizer, que acha que Trump ganhou as eleições e que foi uma batota a vitória de Joe Biden. Convicção, peço desculpa por interromper, que se mantém ao cabo de 2 anos sem que ninguém desarme. É verdade. E isto nas sondagens da opinião pública, um pouco por todo o país, estamos a falar sempre do eleitorado republicano. Claro. Isto crispou, porque isto no fundo o que é? É o não reconhecimento da vitória de Biden. E, portanto, o não reconhecimento da vitória de Biden e o prolongamento no imaginário republicano de que ainda era possível uma reversão dos resultados. Ao longo deste tempo, depois de se passarem, que se passarem aqueles incidentes gravíssimos no Congresso americano, no dia 6 de janeiro de 2021, em que houve assalto ao Capitólio, em que há cumplicidades alegadas de Trump nisso, houve uma comissão parlamentar que conclui, digamos, com várias cumplicidades da área da Casa Branca e Trump incluído nisso, e Trump é hoje objeto de processos judiciais vários, dos quais obstrução de justiça e depois, relativamente a um caso mais recente, violação das regras de documentações secretas e do destino dos documentos presidenciais. Isto levou a que, contrariamente ao que todos pensavam ser um escândalo em que o mundo republicano, depois do que se passou no Capitólio, iria refletir sobre esta crispação e atenuar um bocadinho a sua posição, nós verificamos que a manutenção, digamos, à tona de Donald Trump acabou por crispar o setor republicano. E mais do que isso, muito daquilo que eram os republicanos moderados, que pareciam a certa altura ter um papel importante dentro do partido, apagaram-se e estão à tona republicanos profundamente radicais, defendendo Trump com unhas e dentes. Convém lembrar agora os últimos acontecimentos, porque eu acho que há aqui uma cadeia em tudo isto. Claro. Há umas acusações de que Trump teria levado documentação para a sua casa de Flórida, de Mar-a-Lago. O FBI, a Polícia Judiciária, digamos, americana, que tem uma dimensão historicamente sempre algo política, mas que no passado é sempre utilizada quase sempre pelos presidentes, embora tenham a sua independência federal assegurada, fez investigações e chegou à conclusão, e foi buscar lá documentos, aparentemente documentos secretos, que Trump tinha levado para ali. Trump tem uma justificação que os documentos eram para a biblioteca dele, para a biblioteca, os presidentes americanos têm sempre uma biblioteca própria, mas é uma biblioteca oficial, é uma espécie de centro de documentação oficial, protegido e pago pelos governos. Mar-a-Lago não era ainda nada disso. Bem, mas em alguma altura ele havia de os ler, não é? Porque, dada a sua impreparação ao longo de 4 anos, talvez valesse a pena lê-los, Sim, finalmente. mais vale tarde do que nunca, quer dizer, isso é Exato. verdade. Criou-se uma ideia de que havia uma senha persecutória sobre Donald Trump. Ao lado disto, surge uma nova história, e portanto os republicanos mobilizaram-se, no sentido de dizer que Trump está a ser perseguido. Há inclusivamente uma declaração de um senador americano que é um homem com Lindsey Graham, que é um personagem com destaque dentro do Senado americano, que diz: se Trump for acusado e condenado por virtude destes documentos, vai haver riots on the streets, vai haver conflitos nas ruas. Portanto, está já a presumir uma espécie de pequena guerra civil dado em relação a isso. Entretanto, o Trump decide fazer uma manobra nesta semana, que foi lembrar-se e conseguir descobrir que aparentemente o computador do filho de Biden, que o FBI tinha mandado para uma loja, esse computador podia comprometer o filho de Biden com os negócios na Ucrânia, de que se falou muito no início do mandato de Biden e no final do mandato de Trump.
E, portanto, estamos aqui a criar uma espécie de um balanço para, no fundo, haver uma espécie de um trade-off nesta matéria. E neste quadro, Trump diz: eu quero ser, digamos, instalado na Casa Branca, e, caso contrário, deve haver novas eleições. Ora bem, a grande questão está em saber se, neste caminho para as eleições de novembro, que são as eleições que têm a ver com o Congresso, isto é, têm a ver com a totalidade da Câmara dos Representantes e com um terço do Senado, se isto favorece ou não favorece os quadros republicanos e as propostas republicanas. Porquê? Também aqui há um ponto importante. Há um ano, e nós viemos muito a falar disto aqui, sempre no mesmo sentido, pensámos que há um deslize sempre desfavorável a Trump, desfavorável a Biden, ao longo destes meses, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. Parece haver, neste momento, sinais ao contrário, isto é, enquanto no Senado, enquanto na Câmara dos Representantes, de facto, parece haver um deslize desfavorável a Biden, no Senado os republicanos estão a começar a segurar-se, digamos, a perder terreno. E, portanto, poderia haver aí a possibilidade de Biden conservar o Senado. Nós não sabemos que base é que isto tem. Mas, essencialmente, há aqui um fator novo, que raramente parece fazer parte destas contas e que tem a ver com a qualidade dos candidatos. E, aparentemente, a qualidade dos candidatos apresentados pelos republicanos em vários locais e em várias destas eleições está a ser melhor do que a qualidade média das personalidades apresentadas pelos republicanos. E isto pode, digamos, ter um papel aqui. Neste quadro, onde é que está o presidente Biden face a tudo isto? Bom, anda, digamos, a procurar sublinhar os aspectos das agendas que sejam prejudiciais a Trump, nomeadamente a questão do aborto, que está a ser uma agenda que está, como sabe, houve aquela decisão do Tribunal de Justiça no sentido de permitir que cada Estado definisse o que fazer sobre o aborto. Exato. Mas essa decisão, que parecia ser, digamos, que era uma decisão pró-vida, uma decisão no sentido conservador tradicional, em alguns Estados está a ser desfavorável aos candidatos republicanos. Porque o ambiente e a cultura democrática e de liberdade já não está por aí, para essa rejeição tão profunda da questão do aborto. E, portanto, o Biden está, e ao fazer isto, o Biden também está, digamos, a passar a mão pelo pelo, eu diria, ao seu setor mais à esquerda, Claro. tipo Sanders, Elizabeth Warren, toda essa área de que ele precisa, naturalmente, para criar o grande bloco para ir às eleições de novembro. Vamos ver em que medida é que Trump faz isto. Vamos ver também em que medida é que Trump não pode fazer como alternativa algo que aqui já, creio que referi aqui há 2 semanas, que é a possibilidade de anunciar desde já a sua candidatura para as eleições de 24. Exato. Isso relançaria, digamos, porque era muito difícil ao Partido Republicano fazer um contraponto a esta decisão, no sentido Claro. de dizer, sei lá, aparecerem o surgimento de outros candidatos, no sentido de dizer, não, Trump não tem condições, teremos que, vou eu, ou... É muito difícil fazer isso perante um candidato que acumula, digamos, ressentimentos que o campo republicano está a amadurecer e a adubar desde as eleições de 2020. Mas será, na sua ótica, também isso que está um pouco a passar-se? Isto é, Trump fará tudo nos próximos tempos, na pior das hipóteses, nos próximos 2 anos, para manter o Partido Republicano refém da sua própria vontade? António, eu acho que Trump fará o que quiser do Partido Republicano a partir das eleições de novembro. Duvido que haja dentro do Partido Republicano, é a minha, eu vou aos Estados Unidos daqui a 15 dias, pode ser que me informe melhor. Duvido que haja dentro do Partido Republicano capacidade para gerar algo com uma capacidade, com hipóteses mínimas de contestar as ambições de Trump. E, portanto, veremos como é que saem os resultados das eleições de novembro, veremos como é que saem as câmaras a partir daí, mas acho que Trump é uma carta incontornável no futuro do Partido Republicano. Claro, até porque no Senado houve uma série de republicanos que entrou para a reforma, alguns deles exatamente, digamos que anti-Trump, e portanto o lado republicano anti-Trump está vazio neste momento, não lhe E parece? as próprias eleições primárias organizadas pelo Partido Exatamente, Republicano para determinados lugares já apresentam, na maioria dos casos, candidatos pró-Trump. E foram exatamente. apresentados, por exemplo, dos 10 republicanos
que votaram contra Trump, votaram, peço desculpa, a favor do impeachment de Trump, só 2 é que sobreviveram nas eleições primárias para as próximas eleições legislativas nos Estados Unidos, o que prova Claro. bem que a onda trumpista continua em ganho de causa. Muito bem, muito obrigado. O programa Arte da Guerra fica por aqui. Hoje continuem a seguir este e outros temas no site e nas redes sociais do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.